Fala pessoal, beleza? Vamos começar a nossa aula número 5 do nosso curso básico de VBA. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu ali sobre uma breve introdução ao VBA, aprendemos a trabalhar com objeto range, com estruturas de decisão, de repetição, for, next e if, aprendemos sobre variáveis. E aí fizemos um exercício onde nós criamos um pequeno sistema, entre aspas, para cadastrar esses vendedores e produtos aqui em um banco de dados. Então digamos que eu vou selecionar aqui, por exemplo, Ana, um produto TV, colocar 10 aqui a quantidade. E aí, aqui ó, nessa planilha base, deixa eu selecionar a última linha em branco, a primeira linha que está em branco, aliás. Repare que a seleção está completamente vazia. Quando eu clicar nesse botão cadastrar, ele vai pegar esses valores aqui e vai jogar para cá, tá? Ele já preencheu aqui. Isso nós fizemos nas aulas anteriores. Nessa aula, vamos fazer a mesma coisa, porém utilizando formulário, tá? Vamos aprender a trabalhar então com esse formulário aqui, vamos criar esse formulário do zero. Eu vou voltar para cá, para esse planilha base, vou selecionar aqui e vou executar aqui o formulário. Eu vou preencher aqui, ó, Isabela, produto PlayStation. Repare que quando eu seleciono o produto aqui, ó, ele já traz o valor automaticamente que ele traz daqui, ó, dessa tabela, tá? A gente vai aprender a fazer isso nessa aula também. Então, notebook, vou colocar lá 15 notebooks. Eu vou clicar em cadastrar, ele vai dar a mensagem de que cadastrou, vai limpar os campos. E aí, voltando para cá, na planilha base, ó, ele cadastrou lá Isabela, notebook, tá? Com a data de hoje aqui, que é 29 de janeiro. Então, isso aqui é o que nós iremos aprender a fazer nessa aula. Vamos aprender a trabalhar com formulários, ok? Lembrando que essa planilha aqui eu vou deixar disponível depois para você fazer o download dos códigos, e nessa planilha já tem todas o conteúdo das aulas anteriores também. Então, eu vou clicar em desenvolvedor, vou clicar em Visual Basic, acessar aqui o VBE, que é o editor do Visual Basic. E aqui ó, eu tenho o User Form 1, que foi o formulário que eu coloquei antes dessa aula, que é esse daqui. Eu vou clicar aqui e vou deletar, remover, User Form. Ele vai perguntar se eu quero exportar antes de remover. Eu não quero exportar, eu quero remover. Tá? E aqui nós temos o código que a gente fez nas aulas anteriores. Bom, se essas duas janelas aqui ó, não estiverem aparecendo para você, você pode clicar lá em exibir, Project Explorer, que vai aparecer essa janela aqui, exibir, janela de propriedades, que vai aparecer aqui embaixo, a janela de propriedades. Tá? Você pode utilizar teclas de atalho também, como está mostrando aqui, ó, Ctrl R e F4. Beleza? Então, para eu inserir um user form, você vai clicar aqui ó, no menu inserir, user form, e aí vai aparecer já aqui esta pequena janela, e aqui nessa pasta ó, vai aparecer os formulários que você está inserindo. Se eu inserir novos user forms aqui, eles aparecerão aqui, tá? Então esse que eu inseri por segundo, eu vou clicar com o botão direito e vou remover. Ok. Quando você clicar no formulário, ele vai aparecer aqui na janela de propriedades as propriedades deste formulário, tá? Eu tenho aqui uma propriedade chamada name, que é o nome do formulário, está como userform 1. Essa propriedade name é uma propriedade importante porque é através dessa propriedade que eu me refiro aos controles que eu tenho dentro do VBA, tá? Quando eu vou escrever o código, eu uso a propriedade name para me referir aos controles. Eu tenho uma outra propriedade aqui ó, chamada caption, que também está escrito userform 1. Porém, não confunda caption com name. Neste caso, caption é o texto que aparece aqui em cima, tá? Então, se eu escrever assim, cadastro de produtos.
aqui na propriedade Caption, repare que aqui em cima ó, já apareceu o cadastro de produtos. Porém, o nome do formulário continua sendo UserForm1. E é o nome dele que eu uso na hora de programar. Isso vale para o formulário, como também para qualquer outro controle ou objeto que eu tenha dentro do VBA. Eu sempre uso a propriedade name para me referir a eles. Tá? Posso me referir também através de outras propriedades, mas que não vem ao caso agora. Bom, para eu exibir o formulário, eu posso selecionar o formulário, clicar aqui em cima nesse botão executar, que ele vai exibir já aqui a minha caixinha. Ou ainda eu posso apertar a tecla de atalho F5, lembrando que o formulário selecionado, tá? Vai exibir. Posso também exibir via código, tá? Criando um botãozinho, clicar no botão, ele vai aparecer. Isso a gente vai fazer no final, beleza? Bom, agora eu vou colocar aqui dentro desse formulário alguns controles. Repare que você pode clicar sobre o teu formulário e de redimensioná-lo, tá? Aumentar a largura e a altura dele. Eu tenho aqui uma caixa de ferramentas, que ela deverá aparecer quando você inserir o formulário. Se não aparecer, você poderá clicar aqui em exibir caixa de ferramentas, tá? E ela vai aparecer aqui também. Ou você pode clicar direto nesse menu aqui, ó, caixa de ferramentas, tá? Que é uma espécie de menu de atalho que você pode colocar aqui em cima. Esses menus de atalho aqui você pode exibir aqui em exibir, tá? Exibir, barra de ferramentas, e aqui você tem diversos menus, tá? Tem o menu depurar, editar, padrão, tá? Userform. Quando você seleciona, eles vão aparecer lá em cima, tá? Ok. Repare que esse formulário ele tem uns pontilhados ali. Clicando aqui ó, em ferramentas, opções, abre-se essa janela. E aqui em formato do editor, aliás, geral, na aba geral, eu tenho aqui uma caixa, né, um espaço chamado configurações de grade do formulário. Clicando no botão mostrar grade, deixando marcado, ele vai mostrar essa grade. Se eu tirar essa marcação, ele vai deixar o formulário assim, tá? Aí é questão de gosto, tá? De cada pessoa. Se eu clico, por exemplo, aqui em opções, geral, mostrar grade, eu tenho uma outra opção aqui, ó, chamada alinhar controles à grade. Repare que eu tenho aqui ó, as unidades da grade, que são aqueles pontinhos. Eu posso definir a distância entre eles. Vamos colocar, por exemplo, 20, tá? De altura e 20 de largura, só para você entender. Ó, eles estão bem espaçados. Eu vou clicar aqui para exibir a minha caixa de ferramentas e vou pegar um controle desse, por exemplo, este caixa de texto, e vou colocar aqui. Ó. Repare que essa caixa de texto ela está grudada nesses pontos. Quando eu arrasto para cima, ela fica sempre atrelada àqueles pontinhos ali, tá? As extremidades, essa extremidade aqui, ó, superior esquerda, sempre vai estar coincidindo com um ponto, ok? Isso porque está configurado ali. Agora, se eu voltar para cá em ferramentas, opções, geral, e desmarcar a opção alinhar controles à grade, eu consigo mover agora livremente, ok? Esses controles que eu vou colocando aqui dentro. Então eu vou deletar esse controle, vou voltar para cá, geral, colocar o padrão que estava, que era 6, vou deixar mostrando a grade e vou deixar marcado aqui. Isso aqui é simplesmente questão de gosto, tá? E agora eu vou começar a arrastar os controles que eu vou utilizar para dentro desse formulário. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui o controle rótulo, que é essa letra A maiúscula. Eu clico sobre ela e posso simplesmente clicar aqui e soltar, que ele vai colocar ali, ou ainda eu posso clicar lá e aqui eu posso clicar e arrastar, que eu já consigo dimensionar o tamanho dela, tá? Eu vou deixar ali.
Ok. O que é esse controle que eu coloquei aqui? Ó? Esse label 1, se eu clicar sobre ele, na janela de propriedades, vai aparecer aqui, ó, label 1. Tá? Então eu estou agora manipulando as propriedades do label 1. Esse label 1 é simplesmente um rótulo, tá? É um texto estático que vai ficar ali. Para ficar melhor para visualizar, eu vou clicar sobre o formulário. Repare que ó, eu clico sobre o formulário, aqui na janela de propriedades aparece user form 1. Se eu clicar sobre o label, aqui na janela de propriedades aparece label 1. Sempre vai aparecer o controle que está selecionado no momento. Então eu vou selecionar o formulário e na propriedade backColor eu vou definir como branco, tá? Para ficar melhor para a gente visualizar. Esse label 1 também tem uma propriedade chamada name, chamada label 1. Ou seja, é através da propriedade name que eu me refiro ao objeto. E esse label 1 tem uma propriedade chamada caption também, assim como o formulário. E aqui está escrito label 1. A diferença entre elas, obviamente, o caption é a legenda. Se eu escrever aqui, por exemplo, vendedor e der um enter, aqui já vai aparecer vendedor, tá? Porém, o nome deste controle continua sendo label 1, tá? Então não confundir caption com name, tá? Aqui está vendedor. Eu vou clicar sobre esse label, diminuir um pouco o tamanho dele e vou alterar a sua propriedade backColor para branco, tá? Para ficar da mesma cor que o formulário. Bom, eu tenho um label chamado vendedor. Agora eu vou arrastar outro controle. Eu vou pegar o controle aqui, ó, caixa de combinação. Eu vou clicar aqui e colocar do lado desse label. O que é essa caixa de combinação? É essa caixinha aqui, ó. Tá? Eu vou executar. É essa caixinha que exibe aqui uma lista de alguma coisa. Nesse caso, ela vai exibir a lista de vendedores. Eu vou clicar sobre esse controle. Repare que ele tem um nome chamado ComboBox 1. Bom, esse ComboBox 1, que é essa caixinha aqui, é um controle que eu vou precisar me referir a ele na programação. Eu vou precisar escrever o nome dele durante a escrita do código. Então é interessante que eu altere a propriedade name dele para um nome que seja amigável, tá? Então, como isso aqui vai ficar uma lista de vendedores, eu vou nomear este controle, este ComboBox, para CBB de ComboBox, para eu saber que é um ComboBox, vendedor, tá? E vou dar um enter. Repare que agora o nome dele é CBB vendedor, não é mais ComboBox 1. Eu vou selecionar esse controle, ele já está selecionado. Na janela de propriedades, eu vou descer até uma propriedade chamada Special Effect, que é essa daqui, ó, tá aqui embaixo, tá? Que é uma propriedade que eu gosto sempre de alterar ela simplesmente altera o formato, a visualização dele, tá? Então eu vou clicar nessa seta e vou escolher aqui, ó, essa número 3, que é uma que eu particularmente gosto, ó. Cliquei lá, repare que ele já alterou o formato ali, ó, ok? Mas isso aqui é gosto, tá? Não faz nenhuma diferença no código, é apenas o formato. Por exemplo, se eu escolher flat, ele vai ficar assim, ó, sem nenhuma borda. Tem várias opções aqui para você testar. Eu vou escolher a número 3. Ok. E vou aumentar um pouquinho a altura. Tá? Beleza. Aí está. Lembrando que o meu controle, né, eles estão alinhados à grade. Então a altura sempre vai aumentar de forma que fique coincidindo com esses pontos aí. Tá? Se você quiser deixar mais livre, é só você tirar aquele alinhamento à grade. Bom, então aqui está o meu controle. Tá? Aqui eu quero que exiba-se uma lista de vendedores, que são essas listas aqui. Já vamos aprender a fazer isso. Se você quiser ainda, você pode alterar a fonte, clicando sobre o controle, na propriedade fonte, você pode vir aqui e alterar a fonte, o tamanho da fonte, também o estilo, tá? Eu vou deixar esse tamanho padrão, porque não é o nosso objetivo aqui ficar mexendo muito na formatação. Ok. Bom, agora eu preciso que, quando eu inicializar este formulário, apareça aqui, ó, a lista de vendedores. Então, como é que eu faço isso?
Dando um duplo clique no formulário, eu vou entrar nessa janela de código aqui, onde eu tenho nesse lado um objeto, tá? Nesse caso user form. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho todos os controles que estão dentro do user form, e aqui embaixo o user form. E no lado direito eu tenho os eventos que estão associados ao controle que está selecionado aqui. Neste caso, eu estou com o evento click aqui selecionado. Ou seja, sempre que eu der um clique no formulário, o código escrito aqui dentro será executado. Mas eu não quero trabalhar com o evento click, eu quero trabalhar com o evento initialize, que é o evento que é executado quando o formulário é inicializado. Então, aqui, selecionado user form, eu vou procurar pelo evento initialize. Repare que tem vários eventos. Vou pegar esse aqui, ó, initialize. Isso aqui eu posso deletar. Bom, agora eu tenho aqui o evento initialize. Esse evento é executado quando o formulário é inicializado. Então, só para título de teste, eu vou escrever assim, ó, msgbox, o formulário foi inicializado, tá? Ok. Então, quando eu inicializar este formulário, imediatamente vai ser executado aquele código, tá? Deu a mensagem e aí o formulário aparece. Só que não é isso que eu quero. Eu quero, quando eu inicializar o formulário, eu quero que este controle seja preenchido, tá? Como que eu faço isso? Duplo clique no formulário para voltar para a janela de código do formulário. Eu posso fazer isso ainda dessa forma, clicando aqui, botão direito, exibir código, tá? Eu voltaria para essa mesma janela. Bom, eu quero inserir itens naquele controle, naquele combo box que eu chamei de CBB vendedor. Eu tenho várias formas de preencher essa lista aqui, de popular a lista deste controle. Uma das formas é através de um método chamado addItem. Eu vou escrever o nome do controle, que é CBB vendedor. Repare que ele apareceu bem rapidinho, né? CBB, Ctrl, espaço, ele completa para mim. Ponto. O primeiro método que aparece aqui na lista, addItem, ele vai inserir itens no formulário. O primeiro parâmetro que ele pede é o item, tá? Vou escrever assim, ó, Israel, que é o meu próprio nome. Quando eu executar este código, ele vai inicializar o formulário e ele já carregou aqui, ó, Israel, ok? Já inseriu um item chamado Israel. Se eu voltar para cá e colocar um segundo item, então eu repito o código, .addItem, por exemplo, Pedro, ele vai colocar Israel e Pedro, tá? Então repare que assim eu já consigo popular o meu combo box com dados, porém eu quero que ele seja populado com essa lista que está aqui. Bom, para isso eu preciso então saber quantas linhas eu tenho no total, porque eu vou percorrer todas as linhas até a última. Então vamos utilizar a propriedade currentRegion, tá? Eu já falei sobre essa propriedade nas aulas anteriores, inclusive eu acho que até utilizamos esta propriedade em nossos códigos, tá? Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó, currentRegion, tá? É uma das principais propriedades do objeto range no VBA. Vamos utilizar essa propriedade. Então, voltando para cá, eu vou apagar isso daqui. Eu vou declarar uma variável chamada total linhas as integer, tá? Do tipo inteira. Total linhas vai me dizer quantas linhas eu tenho aqui nessa lista. Repare que se eu clicar aqui, por exemplo, nessa célula, apertar Ctrl T, ele vai pegar toda aquela região. Não vai considerar o que está ao lado, porque não existe nenhuma conexão entre elas. Se houver uma célula preenchida aqui, que conecte as duas regiões, quando eu clicar aqui e der um Ctrl T, ele já vai considerar a outra região também, porque ela está ligada por este P. Por isso que eu vou deixar um vácuo entre elas, porque quando eu der o Ctrl T é o currentRegion, tá? Vai pegar apenas aquela região.
Bom, então partindo desta célula aqui, ó, esta célula é a célula J10, tá? Eu sei que é o J, a 10ª letra do alfabeto, eu já decorei, eu sei que é o J. J10 não, J1, tá? Partindo então desta célula, que vai ser a referência, eu vou usar o meu código para saber quantas linhas tem. Então, total linhas vai ser igual, ou seja, vai receber, igual quer dizer recebe no VBA. Vai receber o total de linhas que tem naquela região. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar o nome da planilha. Então, essa planilha aqui, ó, chamada painel, o nome dela é planilha 2, tá? Repare que eu olho sempre o nome que está fora dos parênteses, que é o nome interno, que é o codename da planilha, tá? Então, planilha 2, ponto, range J1, que é aquela célula de referência, ponto, current region, ponto, rows, ponto, count. Isso a gente já fez em aulas anteriores. Ele vai pegar o total de linhas que tem naquela célula, naquela região, e vai atribuir a variável total linhas. Vou pedir aqui para ele exibir em uma mensagem o valor total linhas, só para a gente saber se está certo. Então eu vou executar 7, tá? Porque eu tenho de fato 7 linhas aqui. Ok? Beleza. Mas o que eu quero fazer agora é que o Excel percorra toda essa coluna e vá até a última linha, que eu já sei que é a linha 7, e pegue esses valores aqui e vá jogando para dentro do meu combo box. Então aqui eu vou colocar o for, tá? Vou declarar a variável de controle, então din i as integer, e vou fazer o for i igual a 1 até total linhas. Next. E agora eu vou utilizar o método addItem. Então cbbvendedor.addItem, vou colocar neste o item que eu vou adicionar ali, é o valor que vai estar lá na planilha 2 ponto cells. Agora eu vou utilizar a propriedade cells, porque aqui eu posso trabalhar com variáveis, números que estão variando. Qual que é o número da linha? Eu quero pegar aqui, ó, essa linha, a linha que está variando, tá? Representada na variável i. Vai começar no 1, depois no 2, depois no 3 e assim por diante. Então, i. E a coluna 10, tá? 10.value. Tá? Então eu vou inserir itens no meu combo box, 1 a 1, que correspondem a os itens que estão nestas células aqui. Eu vou clicar bem aqui, ó, assim, ó, para ele colocar um ponto de interrupção aqui. Quando eu clicar neste botão, ele executou o código e parou aqui. Ele vai começar o for no 1, tá? E vai até o 7. O i vale 0, né? Agora ele passou a valer 1. Então ele vai adicionar um item no combo box. Qual é o item? É o valor que está na linha 1, tá? E vale 1, coluna 10. Qual que é esse valor? Para depurar o código, você copia, Ctrl G, você coloca um ponto de interrogação e o código, tá? Dá um Enter, ele vai trazer o valor, tá? Ó, vendedores. É isso que está retornando esse código aqui, ó, tá? Ó, vendedores. Linha 1, coluna 10. Então ele vai pegar esse vendedores e vai atribuir ao meu combo box. Como ele não apareceu na tela, ainda não consigo ver, tá? No Next ele volta, o i vale 2 agora. Então vai adicionar mais um item. Linha 2, coluna 10. Vamos ver quem é linha 2, coluna 10. Ó, Enter, Vitor, tá? Linha 2 aqui, ó, coluna 10. Vou clicar nesse cara aqui para tirar o ponto de interrupção e executo. Aqui está a lista, tá? Perfeito. Temos detalhes aqui, ó. Se eu inserir um item novo aqui, ó, por exemplo, Érica, assim, automaticamente esse novo item deverá aparecer aqui na minha lista, tá? Então repare que ele é dinâmico. Porém, o primeiro item não deveria aparecer, tá? Eu não tenho um vendedor chamado vendedores. Aqui era apenas o código, né? Era apenas o cabeçalho.
Você pode deletar isso daqui e jogar essa lista para cima, assim, ó. Como também você pode deixar dessa forma e alterar no próprio código. Ao invés do teu for começar no número 1, ele começa no número 2, que é a segunda linha da planilha, correspondente à primeira pessoa que aparece na lista, tá? Então, executar, aqui está já funcionando perfeitamente, beleza? Bom, a mesma coisa eu tenho que fazer agora para os produtos e o valor. Então, eu vou selecionar esses dois itens, ó. Selecionei assim, tá? Deixa eu voltar para lá. Selecionar os dois itens. E aí, segurando a tecla Ctrl, você arrasta para baixo, porque ele vai fazer uma cópia, tá? Este novo label aqui, chamado Label 2, eu vou alterar a legenda dele, o texto dele, para produto, ok? E este cara aqui, ó, chamado Combo Box 1 agora, eu vou alterar o nome dele para CBB produto. Perfeito. Executando aqui. Aqui está preenchido, aqui não está acontecendo nada, tá? Então vamos entrar dentro do formulário, 2 cliques aqui. Esta parte do código preenche os vendedores, tá? E vamos criar aqui embaixo, depois que preencher os vendedores, para preencher os produtos, tá? Beleza. Como é que eu faço? Exatamente a mesma coisa. Porém, eu vou pegar essa variável total linhas e vou reaproveitar. Então eu vou dizer que total linhas vai ser igual. Eu posso pegar a mesma variável e reaproveitar, tá? Atualizar o valor dela. Como também eu posso criar uma outra variável para representar o total de linhas aqui. Nesse caso eu vou reaproveitar. Total linhas vai ser igual a planilha 2.range. Qual que é agora a célula de referência? É essa aqui, ó, tá? Essa aqui, ó. Ctrl T vai pegar aquela região ali. Essa célula, esse aqui é o JKL, essa aqui é a célula L, tá? Então essa aqui é L1. Então, range L1 .current region .rows.count vai dizer quantas linhas tem na região atrelada a esta célula aqui, ó. Nesse caso são 6 linhas, tá? Então, eu já atualizei o valor da variável total linhas. E aqui é muito fácil, basta copiar o código, tá? Ó, fazer um for novamente. Porém, eu não vou atribuir nada a Combo Box vendedor. Eu vou atribuir ao Combo Box produto. Então, .add item. Qual que é o item que eu quero adicionar? Planilha 2. Cells. O número da linha. O número da linha é a linha I, que está variando. E a coluna é essa coluna aqui, ó, 12 agora, tá? Então, 12.value. Eu vou executar o código. Repare que aqui já aparece esses nomes aqui. E aqui os produtos, tá? Ó. Apareceu produtos, né? Que ele pegou todo mundo aqui, ó. Vamos voltar para ver que está errado. Aqui eu coloquei linha 1, tá? Ao invés de linha I. Isso aqui tem que tomar cuidado, né? O 1 igual ao I. Então aqui tem que ser o número que está variando, não o número 1, né? Que é o número fixo. Bom, aqui ok, aqui também agora iPhone, notebook, ok, iPhone, notebook, TV e assim por diante, tá? Se eu inserir novos itens aqui, esses novos itens deverão aparecer também. Vamos fazer um teste. Deixa eu pegar aqui e colocar, por exemplo, iPhone, notebook, sei lá, um Motorola, assim, tá? Não sei o preço, vamos colocar R$1.000. Perfeito. Então, este Motorola, agora ele faz parte da lista, tá? Bom, agora eu vou pegar esse cara aqui, ó, arrastar para baixo segurando a tecla Ctrl para fazer uma cópia. E aqui vai ser o preço, tá, do produto, que ele vai pegar automaticamente daqui. Mas eu não vou colocar agora um combo box.
mas sim um text box, que é um campo de texto, tá? Não uma lista. Você vai clicar aqui, ó, em caixa de texto, colocar aqui, ó, tá? Eu quero deixar esse combo box com as mesmas dimensões desse controle de cima. Então eu vou clicar sobre o text box e por último eu clico neste controle aqui. Eu clico nele por último porque ele vai ser a referência. Botão direito, criar mesmo tamanho, ambos, tá? Ele vai deixar o de baixo com as mesmas dimensões, altura e largura do de cima, tá? Eu vou clicar nele e vou vir aqui embaixo na propriedade Special Effect, vou pegar aqui a 3 também para ficar igual, tá? O mesmo padrão. Ok. Eu vou executar. Aqui está, aqui vai ficar a quantidade, ok? Eu posso também alterar, se eu quiser, aqui a fonte, deixar centralizado, mas isso não é assunto dessa aula. É uma aula nível básico, tá? Bom, o que eu preciso fazer aqui, que é importante, é alterar o nome dele. Então, esse controle está chamado de TextBox1, que é o nome dele. Vou alterar para TXT, de TextBox, preço, tá? Sem usar o C cedilha, tá? Evite utilizar caracteres brasileiros, vamos dizer assim, tá? Como C cedilha, acento, dentro do código VBA. Aqui não tem problema, colocar na legenda, tá? Bom, agora é importante. Quando eu alterar o valor deste controle aqui, ó, deste combo box, por exemplo, selecionei iPhone, selecionei TV. Quando eu alterar o valor dele, eu quero que o preço correspondente apareça aqui. Então, eu vou utilizar o evento change desse controle. Quando eu dou um duplo clique no formulário, eu venho para essa janela, onde eu tenho aqui os controles e os eventos desse controle. Eu quero o controle CBB produto. Ok? Repare que quando eu escolho o CBB produto, eu tenho agora uma lista de eventos deste CBB produto. Por padrão, ele já traz aqui, ó, o evento change, tá? Por padrão, trouxe o evento change. Ainda eu posso simplesmente dar um duplo clique aqui, que vai trazer de novo para a mesma tela, tá? Por padrão, trouxe o evento change e é o evento change que eu preciso. O que é o evento change? Toda vez que for alterado, tá? Change é alterar, o valor daquele controle, o código que estiver aqui dentro vai ser executado. Vamos colocar um teste. Então, quando for alterado, eu quero que ele me dê uma mensagem chamada alterado. Executando, ó, eu vou selecionar qualquer valor, ele traz a mensagem, tá? Ó, alterou, trouxe a mensagem. Bom, o que eu quero fazer é pegar o valor que está aqui e buscar a linha em que ele está na tabela e trazer o preço, tá? Existe uma propriedade chamada listIndex. O que é a propriedade listIndex? Ela vai dizer a linha que foi selecionada, o número da linha. Então, MessageBox, CBB produto, que é o produto, é o controle que eu estou trabalhando, ponto listIndex. ListIndex vai trazer a linha que foi selecionada, tá? Ó, vou clicar no botão. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, PlayStation, vai trazer o número 3, porque PlayStation é a linha 3, tá? Se você for reparar, ele está na quarta linha, mas isso porque o índice começa no 0. Então, iPhone é a linha 0, ó, Notebook é a linha 1, e assim por diante. E aí você vai estabelecer uma relação entre essas linhas, esses índices aqui, e a planilha. Quando eu pego, por exemplo, iPhone está na linha 0, na lista, lá na tabela iPhone está na linha 2, tá? Então, para que eu estabeleça uma relação, basta que eu adicione 2 unidades ao listIndex. Então, se eu voltar para cá e colocar mais 2, por exemplo, a mensagem que ele vai trazer agora é exatamente o mesmo número que está a planilha. Então, se Notebook, se TV, por exemplo, é a linha 4,
aqui na planilha, TV também está na linha 4. E é isso que eu preciso, dessa confluência, vamos dizer assim, de valores, ok? Então, aqui dentro eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de linha, tá? As integer. E aí eu vou dizer que linha é justamente o valor da lista selecionada, adicionada de 2 unidades, que vai coincidir com o valor lá na planilha. Por que eu faço isso? Porque agora eu vou colocar dentro do meu test box, meu txt preço, então txt preço.value, vou colocar dentro dele o valor que está na planilha. Então, igual a planilha 2.cells. Qual que é o número da linha? É a variável linha. E o número da coluna é a coluna 13 aqui, ó, tá? 13. Então, repare o que vai acontecer aqui. Toda vez que eu alterar o valor aqui, ó, por exemplo, iPhone, ele já vai trazer o valor 5.000, tá? Pegando daqui, ó. Se eu alterar para PlayStation, vai trazer 3.500, porque ele está pegando daqui, tá? Está coincidindo. Bom, eu não quero que ele apareça nesse formato, eu quero que ele apareça no formato de moeda. Então aqui dentro eu posso utilizar uma função chamada Format Currency. Essa função Format Currency vai converter para moeda, tá? Então dentro da função, parâmetro, dentro do primeiro parâmetro, eu coloco o valor, tá? Agora quando eu executar, já vai trazer aqui certinho, beleza? Bom, feito isso, eu preciso agora colocar um outro controle aqui embaixo, então eu vou selecionar os dois, arrastar para baixo, segurando o Ctrl. Este aqui eu vou chamar agora de quantidade, tá? E esse controle eu vou chamar de txt quantidade, ok. Perfeito. E aqui é onde nós vamos escrever a quantidade de produtos, tá? Perfeito. Agora eu vou colocar um botão. Então eu vou clicar aqui na caixa de ferramentas, neste cara chamado botão de comando, botar bem aqui, ó, tá? Este botão selecionado, eu tenho na janela de propriedades as suas propriedades. Seu nome eu vou alterar para BT cadastrar. E a propriedade caption eu vou escrever cadastrar. Nesse caso, caption aqui é o texto que vai aparecer aqui, tá? Eu quero deixar todos esses controles aqui, ó, alinhados à esquerda. Então você vai selecionar todos e o que você selecionar por último, que é esse daqui, segurando o Ctrl sempre, vai ser a referência. Então botão direito, alinhar às esquerdas, ok? A mesma coisa esses aqui, porém quero alinhá-los à direita. Alinhar, direita, ok. Perfeito. Eu vou clicar nesse botão cadastrar, eu quero que ele pegue os valores que estão aqui e cadastre agora na base, tá? Que foi o que a gente fez até a aula anterior. Porém, eu preciso estabelecer critérios para que ele não cadastre valores, por exemplo, em branco, tá? Se eu tiver aqui nada preenchido, eu não posso deixar que esse botão funcione para evitar erros. Então, primeiramente vamos verificar se o controle vendedor está preenchido. Então, quando eu clicar no botão cadastrar, repare que ele já trouxe o evento clique, é esse mesmo que eu preciso. Vou fazer um if. Então, cbb vendedor.value, se o valor deste controle for igual a vazio, que é isso daqui, então, aqui eu já vou colocar um end if, então eu vou exibir uma mensagem para o usuário. Message box. Eu vou escrever nessa mensagem o seguinte: preencha o campo vendedor, tá? E logo em seguida eu vou escrever exit sub para que a macro ela seja abortada, tá? Porque não adianta eu simplesmente dar a mensagem e seguir com o código como se nada tivesse acontecido, senão o erro vai acontecer. Apenas ele disse que o erro ia acontecer, né? Mas eu não posso deixar que o erro aconteça, então eu vou dar um exit sub. Bom, então
eu vou clicar em cadastrar, ó, preencha o campo vendedor. Se eu preencher o campo vendedor agora e clicar em cadastrar, ele não executa mais nada, tá? Porque ele entende que isso daqui está preenchido, então ele passa reto nesse código. Aqui dentro do if, else, if. Posso colocar mais ifs, um dentro do outro. Eu quero verificar agora se o campo produto está preenchido. Então, cbb produto ponto value for igual a vazio. Então, a mesma coisa. Message box. Preencha o campo produto, tá? E aqui exit sub. Vamos testar. Então, eu vou preencher o primeiro, deixar o de baixo sem preencher, preencha o campo produto, tá? E aí ele preenche. Repare que eu quero assim, ó, quando eu exibir a mensagem, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. Deu um erro que a gente vai arrumar depois. Quando eu exibir a mensagem, deixa eu clicar aqui, ó, preenche como vendedor. Eu quero que ele selecione esse controle aqui já. Então, para selecionar o controle, eu utilizo o método setFocus. Então, aqui dentro dessa parcela do if, antes de sair da macro, cbb vendedor.setFocus, tá? Ele vai selecionar aquele item. A mesma coisa aqui. Então, cbb produto.setFocus, tá? Testando. Deixa eu clicar. Preencho como vendedor. Ele já preencheu, ele já está selecionado, já estava, na verdade. Cadastrar, ó, preencha o campo produto, agora ele vai selecionar esse campo, ok? Perfeito. Aí o próximo é aqui, ó. Se eu alterar esse valor, por exemplo, e cadastrar, ele vai cadastrar um preço em branco. Embora ele esteja vindo automático, a pessoa pode vir aqui e alterar, né? Então vamos verificar se este campo também está em branco. Além de ele estar em branco, por exemplo, a pessoa pode colocar um valor que um número, uma letra, tá? Por exemplo. Não basta eu verificar se o campo está em branco, eu preciso verificar se o valor que está ali é um número, tá? Porque é um preço, então é uma quantidade, eu preciso que seja um número. Então, ao invés de eu verificar se está em branco, eu vou verificar apenas se é um número, porque assim eu já verifico se está em branco ou não. Por quê? Porque se estiver em branco não é um número. Tá? Então, ele já vai verificar também se está em branco, ok? Recapitulando, verificando se é um número, eu automaticamente verifico se ele está em branco, tá? Porque estar em branco significa não ser um número. Creio que tenha ficado claro. Então, como é que eu verifico se o valor é um número? Else, if, aqui eu vou colocar a condição. Como que eu verifico se o valor é um número? Através da função isNumeric, tá? Essa função isNumeric, ela vai verificar se o valor é um número ou não. Não lembro se eu expliquei nas aulas anteriores, mas vamos fazer o teste aqui, ó. isNumeric. Se eu colocar, por exemplo, o número 1 e der um Enter, isNumeric vai retornar o valor verdadeiro, porque 1 é um número, tá? Se eu colocar uma letra, um texto qualquer, e der um Enter, isNumeric vai retornar falso, porque isso aqui não é um número, tá? E se eu deixar em branco também, e der um Enter, ele vai retornar falso, porque isso aqui não é um número, tá? Então, verificando se é um número, eu automaticamente já verifico se ele está em branco. Então, se isNumeric, qual que é o valor que eu quero verificar? O que está lá em txt preço, ponto value. Então, se este valor aqui for um número, isso vai me retornar verdadeiro. Mas eu quero saber se ele não é um número. Então, se isso daqui me retornar falso, então vou dar a mensagem de alerta. Message box, preencha um preço preencha corretamente o preço. Vamos escrever, preencha corretamente o preço, tá? E aí, vamos selecionar o controle, então txt preço.setFocus e exit
sub, tá? Para sair da macro. Vou fazer um teste. Ok. Repare que está o número 5000. Eu clico em cadastrar, ele não dá mensagem, então repare que mesmo eu tendo esses R's, cifrões aqui, ele entende que é um número, tá? Se eu colocar um P no final, eu já transformo isso em um texto, então ele vai me dar a mensagem de alerta. Ou se eu apagar isso daqui e der um Enter, ele já vai me dar a mensagem de alerta, porque não pode ficar em branco, tá? Então, nossas verificações estão funcionando. Para a quantidade, a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa. Então, basta que eu copie este mesmo código aqui, ó, tá? Porque é a mesma verificação. A única coisa que muda é que eu não vou verificar o txt preço. Vou verificar o txt quantidade, tá? Ok, preencha corretamente agora a quantidade. Beleza. E aqui eu vou selecionar o txt quantidade. Perfeito. Então, agora eu tenho já um campo que está funcionando, né, corretamente. Ó, eu clico em cadastrar, ele não dá nenhuma mensagem porque tudo passou no teste, né, passou no filtro. Então, o meu trabalho agora é pegar esses valores que estão aqui e jogar para essa tabela. Beleza? Só que isto nós já fizemos nas aulas anteriores. Inclusive até tenho, deixa eu apagar, vou fechar isso aqui. Até tenho aqui a macro, né? Então vamos procurar a macro. Módulo 1, cadastrar 2, tá? Essa macro, ela pega os valores que estão aqui e cadastra aqui, tá? A única coisa que vai mudar é que os valores, ao invés de estarem em células, estão nos nossos controles de formulário. Então eu vou pegar esse texto inteiro, essa macro inteira, eu vou copiar. Se você não sabe que macro é essa ou da onde veio, está nas aulas anteriores do nosso curso básico, tá? Volta aí uma ou duas aulas que você vai entender, tá? Eu não vou escrever de volta o mesmo código. E vou deixar também depois a planilha aí para você baixar. Então eu vou copiar esse código, vou voltar aqui para o botão cadastrar e vou aqui no final, depois de todas as verificações, dar um Ctrl V, ok? Repare que ele ficou alinhado um pouco à esquerda. Eu vou selecionar então tudo e vou dar um Tab, tá? Para ele ficar alinhado corretamente. Essas variáveis, eu vou pegar todas elas, as declarações, Ctrl X para recortar e vou colocar aqui em cima, tá? Que eu gosto de deixar as variáveis no topo do procedimento. O que vai mudar nesse procedimento? Vai mudar a atribuição de valor à variável, tá? Ao passo que antes eu estava atribuindo à variável vendedor um valor que estava na planilha, agora eu vou atribuir a essa mesma variável o valor que está no controle. Então, vendedor é o que está lá em CBB produto, em CBB vendedor. Ponto value, tá? Produto, a mesma coisa. É o que está em CBB produto ponto value. E o valor? O valor é o que está em TXT preço ponto value. A quantidade é o que está em TXT quantidade.value. O total é a multiplicação dessas duas outras variáveis, nada a mudar. A data da venda é a função date, que vai trazer sempre a data atual. E aqui ele vai cadastrar lá na planilha 3, que é essa planilha aqui, os valores que estão armazenados na variável. Eu não preciso mais limpar a planilha. Vou exibir a mensagem de informação, então, produto cadastrado com sucesso. Ok. E vamos testar. Então, eu vou pegar lá, Vitor, iPhone, aliás, notebook. Vamos colocar 10 notebooks. Clicar em cadastrar. Repare que ele já botou ali o Vitor. Eu vou dar um OK, ó, ele já preencheu, tá? Aí, ó, 3.000, 10, 30.000 e 29 de janeiro, que é hoje, ok? Ele já está funcionando.
Repare que interessante que, embora aqui esteja formatado como número, aliás, como moeda, na hora de jogar o valor para a tabela, ele colocou o 3.000 como um número mesmo, tá? Sem o R cifrão, porque se eu colocar um R cifrão aqui na minha base de dados, eu vou destruir a minha base de dados, tá? Porque eu vou estar colocando um texto. Se eu escrever isso daqui, eu estarei colocando um texto na minha base de dados, tá? Uma coisa é um texto, outra coisa é a formatação. Embora aqui ele entendeu ainda que é uma formatação, tá? Apareceu apenas o número 30, tá? Ele entendeu, ele formatou como moeda. Mas, a título de informação, num banco de dados, nunca deixe um valor, digamos assim, sempre deixe o valor puro. Se é um campo numérico, então sempre coloque número, tá? Somente na hora de exibir essa informação em um gráfico, ou seja, lá onde for, é que você formata, beleza? Agora eu preciso de um botão aqui para limpar esses campos. Então eu já arrastei para o lado segurando o Ctrl. Esse botão eu vou chamar de BT limpar. Aqui eu vou escrever limpar. E aí, quando eu clicar neste botão, eu quero que ele limpe esses campos aqui, tá? Um por um. Então, duplo clique, ó. BT limpar, underline click. Como é que eu faço para limpar o botão? Então, primeiro, CBB vendedor.value igual a vazio, tá? Estou limpando. Depois, CBB produto.value igual a vazio. Depois, TXT preço.value igual a vazio. E txt quantidade.value igual a vazio também. Ou seja, estou deixando todo mundo vazio, estou limpando, tá? Fazer um teste, digamos que eu preenchi aqui os valores, cliquei no botão limpar, ele deu um erro, tá? Vamos entender esse erro aqui, eu vou clicar no botão depurar. Ele vai ir para onde deu o erro. O erro apareceu aqui. Por quê? Como eu limpei aquele controle, esse controle aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Como eu apaguei o valor que estava aqui, então eu alterei o valor que estava lá, ele executou o evento change. Eu alterei o valor, ele executou o evento change, tá? Eu alterei o valor limpando a sala, o controle. Executando o evento change, ele veio para cá. E aí, olha só. Esta parcela de código aqui, ó, está retornando o número -1. Tá? O que é list index mesmo? List index é o valor que eu selecionei no combo box. É o número da linha que eu selecionei. Porém, quando eu não seleciono nada, nesse caso não tem nada selecionado, está em branco, ele vai retornar -1 como valor. Só que -1 mais 2 dá 1. Aí ele vai pegar o número 1 e atribuir a variável linha e segue o jogo. Porém, lá na linha 1, coluna 13, eu tenho, aqui não vou conseguir ver porque eu estou com a planilha aqui desselecionada. Mas lá na linha 1, deixa eu fechar isso aqui. Vou clicar em interromper. Na linha 1, coluna 13, eu tenho essa informação aqui, ó, um texto, tá? Vamos repetir. Vamos forçar o erro novamente. Cliquei em limpar, ó. Linha 1, coluna 13, eu tenho um texto chamado valor. E eu estou tentando formatar para a moeda um texto, tá? Por isso que dá o erro de tipos incompatíveis. Ele não vai conseguir formatar como moeda um texto. Ele formata um número, tá? Então é um tipo de dado incompatível com o que a função formatCurrency precisa. Como que eu resolvo esse problema? Simples. Aqui, ó, eu vou colocar uma condição. Se list index, se cbb produto.list index for igual a -1, ou seja, se nada estiver selecionado, então, na mesma linha, tá? Tudo na mesma linha, exit sub. Tá? Ele já vai abortar a macro aqui mesmo, tá? Deixa eu voltar para cá. Vou dar F8. Como é -1, ele sai da macro, tá? E aí ele segue, ele volta para limpeza dos dados, ok? Então eu vou selecionar todo mundo aqui, botar um valor,
Quando eu clicar em limpar, ele limpa, tá? Eu quero que ele limpe e já selecione a primeira aqui, ó. Então, depois que ele limpa, aqui, cbb vendedor.set folks. Então, eu vou selecionar todo mundo, 10, cliquei em limpar, ele limpa e seleciona a primeira, tá? Quando eu clicar em cadastrar, eu quero que ele limpe também. Então, como é que eu faço isso? Repare que essa macro chamada bt limpar, isso aqui é uma macro qualquer, tá? Como outra. Eu posso chamar essa macro quando eu fizer o cadastro. Esse aqui é a macro que cadastra. Então, depois que eu cadastrei, eu vou chamar a macro limpar. Então, call bt limpar underline click. É o nome da macro aqui, tá? Então, vamos executar. Eu vou pegar lá Israel TV, vou botar tipo 500 TVs. Eu vou clicar em cadastrar, produto cadastrado com sucesso, e aí deu de novo a mensagem. Eu acho que eu entrei em um loop infinito aqui. Produto cadastrado com sucesso. Deixa eu dar um ask para ver se eu consigo. Eu fiz ele chamar a mesma macro. Fiz ele chamar a mesma macro. Deixa eu ver como é que eu vou resolver esse problema agora. Deixa eu ver se eu consigo acessar o VBA. Aqui. Mas não consigo fazer nada. Se você for reparar, eu cometi um grande problema aqui, ó, que é o seguinte. Deixa eu pegar aqui o VBA. Olha só. Essa macro aqui, ó, ela está cadastrando o produto, correto? E aí no final, ao invés de eu chamar a macro para limpar, que seria essa aqui, né? Eu estou chamando de novo a macro para cadastrar. Então ele cadastra, chama essa macro, vem no final, e aí ele chama de novo a mesma macro. Ele está chamando a própria macro está se chamando. E aí temos um grande problema, tá? Eu estou dentro de um loop infinito e eu não consigo sair daqui, ó. Fica tudo travado. Só que é até bom que acontece isso na hora da aula, porque daí a gente tem que se virar e você já fica também sabendo. Quando você entrar em um loop infinito, isso aqui é só um exemplo de loop infinito, tá? Pode ter vários. Aqui eu sei que é um loop infinito porque está aparecendo a mesma mensagem sempre, mas às vezes não vai aparecer nada para você, vai ficar só rodando. Você aperta o Ctrl Break, tá? Você vai apertar a tecla Ctrl Break no teclado, que daí ele vai forçar a interrupção do código, tá? Vou clicar em depurar, por exemplo, ó, tá? Então essa macro aqui, ó, cadastrar underline click, é essa macro mesmo. Então essa macro está se chamando, tá? Então eu teria que chamar a macro limpar, tá? bt limpar underline click. Ok. Agora sim, ele vai lá, vai dizer que isso aqui vai redefinir o meu projeto, porque quando você altera um código, quando você altera aqui a escrita, né, com o código em execução, ele dá essa mensagem aqui normal. Ok? Pronto. Agora sim, vamos até ver o que aconteceu aqui. Olha só, na base de dados, ó, ele cadastrou um monte, né, de vezes a mesma informação, porque eu estava em um loop, mas conseguimos nos livrar. Eu não tinha salvo esse arquivo, ainda bem. Quer dizer, ainda bem nada, poderia ter tido um grande problema. Deixa eu voltar para cá. Eu vou, Mateus, iPhone 5000, botar lá 23 iPhones. Eu vou clicar no botão cadastrar, ele vai dizer que foi cadastrado, ok, aí ele limpa, tá? Porque agora sim ele chamou a macro que limpa, ao invés de ter chamado a macro que cadastra de novo, tá? Então, isso aqui acontece, vai acontecer com você outras vezes. Você já sabe, tá? Que você pode usar o Ctrl Break para interromper uma macro se ela sair do controle, ok? Bom, pessoal, então, vamos colocar um botãozinho aqui, ó, para exibir o formulário, tá? Vou copiar esse botão,
vou escrever aqui assim, ó, exibir, tá? E aí, como é que eu faço para exibir um formulário? Eu vou inserir um módulo separado, inserir módulo, sub exibir. Para exibir o formulário, basta que eu escreva o nome dele, tá? userform1.show. Então essa macro exibe o formulário. Eu vou atribuir a esse botão, atribuir macro. Cadê a macro que eu criei agora? Tá aqui, ó, exibir. Ok, quando eu clicar no botão, ele aparece aqui para mim, tá? Então está funcionando. Nessa aula, então, aprendemos a trabalhar com o formulário, tá? Um formulário bem simples, é óbvio que podemos fazer, enfim, muitas coisas com formulários. Aqui foi apenas um formulário bem simples para você pegar a lógica, tá? Esse foi um curso básico de VBA, bem básico mesmo, tá? Embora ele tenha, acho que mais 5 horas de duração, até mais. Foi um curso básico. Se você quiser aprender mais sobre VBA, se você quiser aprender VBA avançado, com absolutamente tudo que você pode fazer com VBA, você pode acessar aqui o nosso curso completo, tá? Você vai acessar aqui o nosso site, vbaacademy.com.br, tá? Aqui você vai ter um vídeo explicativo, tá? Sobre o nosso curso, que é basicamente o que eu vou te falar agora. Aqui você tem acesso à nossa plataforma, ela é dividida aqui em várias sessões, tá? Cada sessão dessa tem uma infinidade de conteúdo. Essa aqui, ó, a primeira, curso essencial de VBA, é a parte essencial, tá? Que você precisa, todo mundo que entra na plataforma é obrigado a fazer isso daqui. Então aqui é o módulo 1, são 6 aulas só de introdução. Depois variáveis, olha o tanto de aula que temos sobre variáveis, absolutamente tudo sobre variáveis. Quando se fala de VBA, você vai encontrar aqui. No final, ainda a lista de exercícios para você resolver, tá? O objeto range, que é a célula do Excel, que é o objeto mais importante. Temos aqui várias aulas. Resolução de exercícios também no final. Depois, módulo 4, estrutura de decisão. If, then, select case. Mais lista de exercícios e assim por diante, tá? Módulo 5, estrutura de repetição. Mais exercícios. Aqui, ó, módulo 6 sobre formulários, ó, eu tenho aqui, ó, umas 25, 26 aulas, se não me engano, sobre formulários e ensinando todos os controles do formulário. Então você tem essas, aqui você tem essas caixas de ferramentas, né, com esses controles aqui, ó, nesse módulo aqui eu ensino você a mexer em todos eles, tá? Todos eles, sem exceção nenhuma. Depois o curso segue tratamento de erros, eventos, caixas de diálogo, tá? Interação com o usuário. Você vai aprender a criar fórmulas. Eu acho que isso eu falei na primeira aula, inclusive. Enfim, temos aqui até uma parte de SQL. Isso apenas no curso essencial, tá? Que é esse daqui, ó. Depois, criação de sistemas. Aqui são mais uma infinidade de aulas, tá? Onde você aprende a criar programas, tá? Sistemas, sistema de cadastro, tem um sistema aqui cujo banco de dados está no Access. Depois temos uma parte de VBA avançado, que já é para a pessoa que já é avançada. Tem conteúdo sobre coleções, File System Object, para você manipular, aprender a trabalhar com arquivos e pastas do Windows, tá? E outros conteúdos que eu vou colocar no futuro. Integração com MySQL, então você vai aprender a criar um sistema cujo banco de dados é o banco MySQL, que está online, tá? Na nuvem. Eu acho que eu mostrei lá na primeira aula, inclusive, esse programa. E aí temos aqui eventos e lives, todos os eventos que a gente faz na VBA Academy e lives, elas vêm para cá, para esta seção aqui. E aqui, integração com os aplicativos do Office, tá? Então, aula de integração de VBA com Word, Excel VBA com Word, com PowerPoint, para você criar apresentações de forma automática. Integração com Outlook, para enviar e-mails, etc. E integração com Access também, tá? Tudo isso daqui nesse curso
completo de VBA, tá? É o curso de VBA mais completo que você vai encontrar, não só no Brasil, mas no mundo, tá? Eu tenho certeza disso. Trabalho com VBA há 15 anos e eu tenho certeza tenho total segurança do que eu estou falando, tá? É o curso mais completo que você vai encontrar, fora outros conteúdos que a gente vai colocando aí, tá? Tem mais de 100 horas de conteúdo aqui, tá? Claro, você não precisa assistir tudo. A parte essencial é o que você precisa assistir. O resto é bônus, tá? Coisas que você pontualmente poderá precisar. Fora isso, temos também uma comunidade no Facebook para resolução de dúvidas. Caso você tenha dúvidas, você vai lá, você posta, os alunos respondem, eu respondo também. E aqui temos uma promoção, caso você queira o acesso vitalício, esse acesso aqui ele dura 3 anos, tá? Se você quiser um acesso vitalício, os alunos também têm essa possibilidade de ter acesso para sempre ao curso de VBA. Esse preço que está aqui é o preço hoje, tá? Não quer dizer que na época em que você vai estar vendo o vídeo ele ainda vai estar esse preço, tá? Conforme as coisas, a inflação vai chegando, a gente vai reajustando, ok? Pessoal, então o que eu tinha para vocês era isso, tá? Eu espero que você tenha aprendido bastante nesse curso básico de VBA. Esse arquivo eu já vou subir para o Google Drive, colocar aqui embaixo para você baixar e praticar. E claro, não se esquece de colocar aquele like e comentar aqui embaixo o que você achou do curso, beleza? Então um forte abraço e até a próxima.